Seja muito bem-vindo. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre os procedimentos que são adotados pelos instaladores fotovoltaicos, para que você evite problemas futuros e seja bem-sucedido na profissão. A instalação de um sistema fotovoltaico precisa seguir diversos parâmetros e recomendações. Abordaremos então alguns dos fatores mais importantes a serem considerados em qualquer projeto de instalação de um sistema fotovoltaico. Falaremos um pouco sobre a inclinação dos painéis, o efeito de sombreamento, o histórico de clima no local da instalação, o espaço disponível para montagem, as ferramentas necessárias e EPIs de segurança, a visita ao local de instalação, o dimensionamento do sistema, considerações importantes sobre a montagem e, por fim, o rendimento do sistema. A inclinação dos painéis. Para facilitar a sua compreensão, vou virar o meu monitor para que você me acompanhe. Pronto. Vamos lá. Neste quesito, a melhor orientação de instalação aqui no Brasil é sempre instalar os painéis fotovoltaicos voltados para o norte geográfico, para que a geração média diária de energia seja maximizada. É verdade que existem no mercado hoje painéis solares com rastreamento solar. Esse sistema tem como característica se movimentar automaticamente, seguindo a radiação solar. Esses sistemas, com rastreamento, melhoram os níveis de rendimento energético em até 20%. Porém, como a instalação de um sistema fotovoltaico envolve um alto custo de aquisição, normalmente, o cliente rejeita este tipo de equipamento. Precisamos então nos voltar para os sistemas tradicionais, isto é, sem rastreamento, utilizando apenas painéis fixos. No próximo tópico, vamos começar falando um pouco sobre o efeito de sombreamento nos painéis solares. Cuidado com o efeito de sombreamento na instalação de um sistema fotovoltaico. É preciso dar uma atenção toda especial ao efeito de sombreamento na instalação de um sistema fotovoltaico, pois os painéis fotovoltaicos estão sujeitos a uma sombra, que pode ser causada por vários tipos de obstáculos, que impedem a radiação solar de atingir o conjunto como um todo. Podemos citar, como exemplo, árvores, montanhas, postes e até mesmo linhas de transmissão de energia, como potenciais causadores do efeito de sombreamento em conjuntos fotovoltaicos. Logo, a localização dos painéis fotovoltaicos deve ser cuidadosamente escolhida para que não ocorram sombras sobre suas superfícies. Caso incida sombra sobre os painéis, ocorrerá uma perda de rendimento do sistema, devido a uma ou mais células receberem pouca ou nenhuma luz, impedindo a passagem da corrente elétrica para as outras células. É bom saber que o sombreamento de uma única célula fotovoltaica pode provocar de 75% a 100% de perda de rendimento. Logo, o sombreamento é uma preocupação a ser considerada durante a instalação de um sistema fotovoltaico, em particular, o conjunto de painéis fotovoltaicos. Principalmente, se for em áreas urbanas, onde há um grande número de obstáculos. Antes da instalação de um sistema fotovoltaico, é importante que você visite primeiramente o local da instalação, com o objetivo de fazer um levantamento histórico do clima. Você, como instalador, precisa considerar o clima local para verificar a necessidade de se fazer ajustes no ângulo de inclinação dos painéis fotovoltaicos, para que seja então maximizada a incidência da radiação solar sobre os painéis, e por conseguinte, a redução de perdas de rendimento. Agora, vamos pegar o carro.
E vamos até a casa da senhora Gabriela, para acompanharmos na prática algumas outras questões importantes acerca da instalação de sistemas fotovoltaicos. Agora que chegamos à casa da senhora Gabriela, vamos ver como ficou a instalação dos painéis fotovoltaicos. Observando o telhado, podemos ver a quantidade de espaço que foi necessário para a instalação. Esse espaço precisa ser considerado antes do início da montagem. Os painéis precisam ser espaçados adequadamente, para evitar que um painel ou fileira de painéis criem sombra um no outro. Como os telhados são de tamanho finito, a quantidade de espaço disponível para montar um conjunto fotovoltaico é limitada. Portanto, invista tempo no projeto considerando cada detalhe, pois por enquanto, fica fácil uma correção. Lembre-se, quando for subir no telhado, tenha certeza de que tudo foi considerado no projeto. Vamos agora falar um pouco sobre as ferramentas necessárias para a instalação e EPIs de segurança. Para tanto, vou passar a palavra para a senhora Fernanda. Obrigada. Então, primeiro vamos falar um pouco sobre as ferramentas necessárias. Para se instalar um sistema fotovoltaico, basicamente são necessárias as mesmas ferramentas de qualquer eletricista. São elas: é recomendável que os alicates, chaves de boca, chaves de fenda e chaves Phillips sejam todos em dobro. É comum você precisar de um par de chaves de mesma bitola para apertar um determinado parafuso. Procure utilizar uma caixa de ferramenta contendo pelo menos estas ferramentas. Além do kit de ferramentas, adquira um megômetro que serve para medir a isolação dos cabos. É através dele que identificamos se um cabo está rompido ou não. Antes de iniciar os trabalhos, primeiro preocupe-se com a sua segurança. Para tanto, vamos relacionar os itens necessários e obrigatórios pela legislação brasileira. São eles: capacete. Precisa ser próprio para trabalhos com eletricidade. Utilize o capacete tipo 2, pois ele resiste à tensão elétrica, além de ser isolante. Bota de segurança. A bota de segurança é utilizada na grande maioria das atividades profissionais, elas são imprescindíveis. Elas protegem do risco de ferimentos na região dos pés. O uso dos calçados de segurança é obrigatório. Óculos de segurança. Os óculos de proteção ou segurança fazem parte dos equipamentos obrigatórios para qualquer instalador. Lembre-se, você está protegendo uma das áreas mais importantes do seu corpo, que são os olhos. Luvas. Luva de proteção mecânica. Irá proteger suas mãos quando estiver manuseando os módulos fotovoltaicos, ou mesmo quando estiver manuseando uma ferramenta. Luva de proteção elétrica. Essa luva possui um material isolante e também é oferecida em diversos modelos. Devemos utilizar o modelo que possui classe 00, que oferece proteção para tensões de até 500 volts. Cinto de segurança, tipo paraquedista com talabarte. Caso seja necessário trabalhar em altura, deve-se utilizar este tipo de equipamento. Ele é obrigatório, e a sua exigência está presente na norma regulamentadora, NR35. É preciso utilizar também o talabarte, que é o gancho que se prende ao cinto.
Tem que ser do tipo duplo Y, pois possui um amortecimento no caso de queda. Corda de proteção para trabalhos em telhados. Para se transitar no telhado, é preciso uma corda de segurança específica, ou um cabo de aço, para amarrar. É uma exigência comum em telhados residenciais. Essa corda é específica, pois possui certificado para trabalhos em altura. Andaimes. Ao transportar os módulos fotovoltaicos para o telhado, é necessário andaime, que geralmente é alugado de uma empresa especializada. Para a utilização do andaime, é necessário estar enquadrado dentro das normas de segurança NR35. Esta norma exige a presença no local do serviço de um técnico de segurança do trabalho, que irá testar a segurança do equipamento. Cones de segurança. Delimite o local onde há riscos de acidentes, utilizando cones com fita zebrada. Para não permitir que ninguém entre no canteiro de obra, principalmente na área que está recebendo os módulos fotovoltaicos. Caso a área não esteja delimitada, pode ocorrer um acidente sério, como a queda de um painel fotovoltaico. Visita ao local de instalação. Além de tudo o que foi dito, lembre-se que cada sistema fotovoltaico instalado nunca é igual ao outro. Pode acontecer, por exemplo, uma residência usar muito mais energia elétrica que a residência ao lado, sendo ambas de mesmo tamanho. Portanto, cada sistema fotovoltaico precisa ser projetado para atender às necessidades individuais de seus clientes. Faça uma visita ao local e colete o máximo de informações necessárias, incluindo um levantamento do histórico do clima no local da instalação, como falamos anteriormente. Não esquecendo também de considerar os desafios de hoje e do futuro, como por exemplo, novas construções, que venham a impactar o local da instalação, gerando sombreamentos para os painéis fotovoltaicos. Dimensionamento de sistemas fotovoltaicos. Não podemos deixar de mencionar um fator muito importante, que é o fator dimensionamento. Caso você negligencie este fator, certamente irá oferecer um equipamento inadequado às necessidades do seu cliente. Com isso, você não irá satisfazer as suas necessidades. Como já dissemos, cada instalação de um sistema fotovoltaico tem suas particularidades. Nenhuma instalação é igual à outra, porque as necessidades de consumo de cada cliente são diferentes. É muito importante dimensionar corretamente os sistemas fotovoltaicos, pois é a partir daí que determinamos se a quantidade de energia produzida diariamente pelos painéis fotovoltaicos são suficientes para alimentar os equipamentos pertencentes a um dado consumidor. Para os sistemas fotovoltaicos autônomos off-grid, precisamos saber a quantidade de energia consumida pelos aparelhos do consumidor no período de um dia, para então dimensionar não só os painéis fotovoltaicos, mas também quantas baterias são necessárias para o uso diário. O dimensionamento do banco de baterias de um sistema fotovoltaico autônomo começa a partir do valor da energia que precisa ser armazenada, e está diretamente ligada à energia demandada pelo consumidor. Senhora Gabriela, muito obrigado pela visita. Agora temos que voltar para a empresa. Eu que agradeço. Obrigada, senhora Gabriela. Obrigada a você, Fernanda. Agora, vamos ver algumas considerações importantes. Defina os materiais de montagem que você vai utilizar.
Saiba que, você como instalador, se perfurar um telhado de forma errada, será responsabilizado por quaisquer vazamentos, danos, ou outros problemas que criar. Caso seja necessário, contrate um profissional, ou uma empresa de coberturas e telhados, para obter a garantia do trabalho realizado. Durante o planejamento da estrutura que acomoda os painéis fotovoltaicos no telhado, lembre-se de planejar um acesso fácil, para fins de manutenção. Certifique-se de que a estrutura que vai receber os painéis estejam fixadas firmemente no telhado, impedindo quaisquer deslizamentos ou movimentos. Certifique-se de que a estrutura do telhado está apta a receber a carga extra de peso dos painéis. O projeto deve tratar adequadamente das passagens de fluxo de ar, pois as reduções do fluxo de ar aumentam a temperatura dos painéis, reduzindo seu rendimento e encurtando a sua vida. Considere também as chuvas, mas principalmente os ventos, que tendem a querer deslocar a estrutura de montagem dos painéis. O vento deve ser capaz de fluir em volta dos módulos fotovoltaicos montados, sem deslocá-los. Você lembra quando disse sobre fazer uma visita no local? Então, uma boa prática é fazer um levantamento histórico dos ventos no local onde será instalado o sistema. O rendimento do sistema. Muitos fatores alteram o desempenho do sistema fotovoltaico. A quantidade de radiação solar incidente no sistema fotovoltaico é apenas o início. Um dos fatores que afetam diretamente o rendimento do sistema é a temperatura. Porque, quanto mais quente um módulo fotovoltaico ficar, menos rendimento ele terá, e você precisa estar ciente destes dados. Além do mais, outro fator que afeta diretamente o desempenho é a poeira e a sujeira que se acumulam nos módulos fotovoltaicos. Logo, limpar os painéis faz parte da manutenção. É preciso manter os painéis limpos para obter o máximo de desempenho. A poeira e a sujeira afetam a transmissão da energia solar para as células que estão encapsuladas nos painéis fotovoltaicos. O desempenho do sistema pode melhorar em 5% ou mais, apenas limpando o equipamento. Assim, o resultado final será um sistema confiável, seguro e, acima de tudo, atenderá os desejos e expectativas do seu cliente.